Fala pessoal, tudo bem? Nesta videoaula a gente vai falar sobre o campo magnético. Então, o objetivo dessa aula é introduzir para vocês as leis de Biot-Savart e a lei de Ampère. A gente vai primeiramente calcular o campo magnético gerado por uma distribuição de correntes arbitrária usando a lei de Biot-Savart. Após introduzir essa lei de Biot-Savart, a gente vai analisar as operações de simetria do campo magnético. Bom, depois de analisar as operações de simetria do campo B, a gente vai poder então calcular o campo magnético de duas distribuições de correntes com alta simetria através da lei de Ampère. Então a lei de Ampère vai servir, no nosso caso, para a gente calcular um campo magnético em condições de correntes dotadas de alta simetria. Ok? Então vamos lá. Então aqui a gente vai começar falando sobre a lei de Biot-Savart. Então a lei de Biot-Savart ela é uma lei que vai nos informar qual que é o campo magnético gerado por uma corrente. O diferencial do campo magnético dB, de acordo com a lei de Biot-Savart, é igual a μ0 sobre 4π multiplicado por esta razão aqui, ó. A corrente vezes um elemento de comprimento da corrente, que vai me dar o caráter direcional desta corrente aqui, produto vetorial com o vetor R. Tudo isso dividido pela distância ao quadrado. Então, vamos explicar cada um dos termos aqui desta lei, da lei de Biot-Savart. Então, aqui é o diferencial de campo magnético. A constante μ0 é uma constante experimental e ela é definida como a permeabilidade do vácuo. E ela vale aproximadamente 4π vezes 10 a menos 7 newtons por ampere quadrado. A corrente I é o módulo da corrente, ds é o trecho infinitesimal onde essa corrente vai passar, então ela vai me fornecer justamente o caráter direcional dessa corrente. E aqui eu tenho o produto vetorial com esse versor R. R chapéu é o versor que liga a posição do elemento de corrente até o ponto que eu quero calcular o campo magnético. E R quadrado é justamente a distância ao quadrado entre o ponto que eu estou calculando o campo magnético e o trecho da corrente. Ok? Então, para a gente utilizar esta expressão aqui, para a gente deixar mais claro como que a gente utiliza essa expressão, eu vou fazer dois exemplos aqui. O primeiro exemplo vai ser o cálculo do campo magnético no centro de curvatura de uma corrente semicircular. Então, eu vou fazer o desenho aqui desta corrente. Aqui está o fio. Eu vou indicar aqui uma direção para a corrente. Vamos indicar uma direção aqui, ó. O sentido da corrente vai estar para cá, ó, no sentido horário, ok? Então, tem uma corrente passando por esse fio, e esse fio tem um formato semicircular. Bom, eu quero calcular o campo magnético no centro de curvatura desta corrente aí. Tá? Então, eu vou indicar aqui o centro de curvatura. Essa corrente semicircular tem um raio conhecido. Vamos colocar um valor genérico, R. Então, como que a gente calcula aí o campo magnético aqui neste ponto aqui? Então, a gente vai lançar a mão aí da lei de Biot-Savart. Nós temos a expressão para o diferencial de campo magnético. Agora vamos escrever a expressão para o diferencial do campo magnético de acordo com os dados do problema. Ok? Então, eu tenho que dB é igual a... Vou separar aqui as constantes do meu problema. Então, eu tenho o μ0 sobre 4π, que multiplica, aqui tem uma razão, a corrente, vezes esse ds aqui. Então, ds
como a gente já tinha falado, né? Como eu já tinha mencionado, ele corresponde a um trecho da minha corrente. Então, analisando a geometria desse problema, eu estou com um trecho de corrente, um arco, né, transportando uma corrente aqui no sentido horário, no caso. Né. Posso utilizar as coordenadas polares, neste caso aqui. Então, eu vou definir os eixos x e y para a gente poder analisar melhor a questão do sentido que a gente vai utilizar aqui para cada um desses vetores, ok? Então, eu vou definir aqui o eixo x positivo da maneira usual, positivo aqui para a direita. Aqui está o eixo x e o eixo y para cima, positivo. Esse é um problema, então, de simetria polar. Então, o meu trecho de corrente vai ser justamente, né, definido por um elemento infinitesimal aqui de arco. Ok? Então, a gente sabe calcular esse elemento de arco. Ele vai ser, o módulo dele vai ser R, que é o raio de curvatura, vezes dθ, que é o elemento infinitesimal aí de ângulo. E ele vai ter uma direção também, né? A direção dada por θ chapéu, né? Lembrando que o ds, né, esta porçãozinha aqui de corrente, ele vai me dar o caráter vetorial da corrente. Então, ele está orientado aqui na direção θ chapéu. Utilizando a convenção de sinais para a direção polar, o θ chapéu, na realidade, ele possui sentido anti-horário. Então, o θ chapéu ele está nesta direção aqui, ó. Para deixar bem claro aqui o problema, ok? Ele é um versor unitário apontando nessa direção. Então, sempre tangente aqui a um arco de raio dado. Bom, mas aqui a minha corrente está no sentido contrário a essa direção θ chapéu. Então, aqui eu vou utilizar a corrente com o sinal trocado, para a gente levar em consideração não somente a direção da corrente, mas também o sentido da corrente. Ok? Então, aqui eu vou ter menos I vezes ds. ds vai ser R dθ θ chapéu. Vou fazer o produto vetorial agora com o versor que liga a corrente ao ponto que eu quero calcular o campo magnético. Tá? Então, analisando novamente, né, pela simetria, né, aqui eu estou me referindo justamente ao vetor menos R chapéu. Ele está apontando aqui para o centro de curvatura. Aqui no denominador eu tenho a distância entre o ponto que eu quero calcular o campo magnético e a corrente. Essa distância aqui vai ser fixa pela simetria do problema, pela geometria do problema. Eu tenho aqui R ao quadrado. Então, eu tenho tudo definido, todas as direções dos versores estão checadas. Então, resta agora, né, fazer a integração. Né? A integração de todo o trecho aqui da corrente vai ser de 0 a π. Eu estou pegando um semicírculo. Ok? Então, B vai ser igual à integral de dB. Né? A única variável de integração é a variável θ. Então, vou integrar de 0 a π. Então, fazendo algumas simplificações, né, eu tenho menos com menos dá mais. Eu elimino o quadrado aqui do R, né, fica só um R dividindo. Então, eu tenho a minha expressão, né, todas as constantes para fora. Tenho μ0 I sobre 4πr, simplesmente. Integral de 0 a π de dθ. E aqui resta saber o caráter direcional do campo magnético. Qual que vai ser a direção do campo magnético? Então, aqui é tranquilo a gente observar que o campo magnético vai ser um vetor perpendicular aos versores θ chapéu e R chapéu. Então, como R chapéu e θ chapéu eles formam um plano XY, a direção do campo
magnético vai ser necessariamente a direção K. Né? Vamos ver se vai ser mais K ou menos K. Né? Essa é a única dúvida. Então, se a gente considerar esse problema aqui como sendo um problema, não considerando coordenadas polares, mas utilizando coordenadas cilíndricas, eu tenho as seguintes relações. Então, para coordenadas cilíndricas, eu tenho a relação cíclica, né? R versor θ chapéu é igual a K, θ chapéu vetor K é igual a R, e K vetor R é igual a θ chapéu. Então, aqui no caso, a gente tem θ chapéu vetor R. Né? O sinal de menos eu já cancelei com esse sinal de menos aqui. θ chapéu vetor R chapéu é menos K. Né? Então, eu tenho a direção do campo magnético aqui negativa, menos K. Então, se a gente analisar na figura, o campo magnético vai estar entrando no plano da tela. Fazendo a integração, essa integração aqui de dθ é igual a π. Vou cancelar com π aqui. Eu tenho finalmente que o campo magnético vai ser igual a menos μ0i dividido por 4r na direção K. O segundo exemplo que eu quero mostrar para vocês é do cálculo do campo magnético de um segmento reto de corrente. Ok? Então, para a gente simplificar a análise aqui, eu vou pegar um segmento de corrente aqui, um segmento de corrente com tamanho conhecido, e vou calcular o campo magnético deste segmento de corrente aqui, ó, a uma distância S perpendicular aqui desse segmento reto de corrente. Então, esse segmento vai ter tamanho aqui L, a corrente vai passar nesta direção aqui. Então, tem o I aqui, da esquerda para a direita. E o ponto que eu quero calcular o campo magnético, ele está bem aqui, passa bem na bissetriz aqui desse segmento. Tá? Então, eu tenho justamente, né, essa distância S aqui, passando bem no meio aqui desse segmento. Ok? Então, qual que será o campo magnético neste ponto? Então, a gente vai ter que utilizar aí, novamente, a lei de Biot-Savart. Então, o elemento infinitesimal de campo magnético, né, a gente começa de maneira usual, né, μ0 sobre o 4π, e vai determinar aqui o restante das variáveis dependendo da geometria do problema, dependendo da distribuição de corrente que eu tenho. Então, para esse caso, como é um segmento de fio reto, eu vou utilizar coordenadas retangulares aqui, diretamente. Então, vou colocar a minha origem do sistema de coordenadas bem aqui no ponto médio aqui desse segmento. Então, eu vou ter o eixo x. Vou colocar um pouquinho deslocado para não atrapalhar o desenho. Tá? O eixo x eu vou colocar aqui positivo para a direita. Aqui está o eixo y. Ok? Então, né, esses eixos respeitam a regra da mão direita. O eixo z positivo está saindo do plano da tela. E a gente vai poder determinar agora, né, quem que são os meus elementos aqui que compõem a expressão para a lei de Biot-Savart. A corrente I, ela vai ser dada através, né, a direção da corrente I vai ser dada aqui através do trecho infinitesimal de corrente, ok? Então, se eu tenho um elemento infinitesimal aqui de corrente, ele está paralelo à direção x aqui, então eu tenho dx na direção y. Ok? Então, neste caso, a corrente está na mesma direção
da direção I positiva. Então, aqui eu tenho I dx na direção x positiva. Produto vetorial com o versor R. O versor R aqui, a gente precisa tomar um certo cuidado, porque o versor R ele é um versor que liga o elemento infinitesimal de corrente até o ponto que eu quero calcular o campo magnético. Então, como que fica o R chapéu aqui? Então, a gente precisa colocar aqui o R chapéu aqui indicado por enquanto. Tá? Aqui eu tenho R ao quadrado. E R ao quadrado que é a distância ao quadrado entre o trecho infinitesimal de corrente e o ponto que eu quero calcular o campo magnético. Bom, aqui nesse caso, a gente pode multiplicar em cima e embaixo por R e a gente vai obter o seguinte. Ó. Então, eu vou trabalhar apenas com essa razão aqui, R chapéu sobre R ao quadrado. Tá? Então, vai facilitar um pouco as contas. Então, R chapéu sobre R ao quadrado é igual a R vetor, agora, sobre R ao cubo. O R vetor é justamente o vetor que liga o elemento infinitesimal de corrente até o ponto que eu quero calcular o campo magnético. Então, aqui na figura, como que eu escrevo esse vetor R agora? Esse vetor R vai depender das coordenadas x e y. Tá? Então, como é que fica? Vamos escrever aqui novamente aqui a expressão para dB. Então, tenho μ0 I sobre 4π, que multiplica. Eu tenho a variável de integração dx, o versor I, produto vetorial com outro vetor. Quem que vai ser esse vetor aí? R vai ser justamente... Então, vou desenhar aqui na figura para ficar bem claro. Tá? Ele parte do elemento infinitesimal de corrente até o ponto onde a gente quer calcular o campo magnético. Então, o vetor R é este vetor aqui. Se a minha distância vertical é S, e aqui a origem está colocada aqui bem no centro de x, eu concluo que este vetor aqui é o seguinte. Ele vai ser menos x na direção Y mais S na direção J. Tudo isso dividido pela distância ao cubo. Então, a distância, vamos colocar aqui do lado, a distância do elemento de corrente até o ponto onde eu quero calcular o campo magnético é dada por raiz de x ao quadrado mais s ao quadrado. Ok? Então, colocando ao cubo, eu tenho simplesmente x ao quadrado mais s ao quadrado elevado a 3 meios. Fazendo o produto vetorial, a gente tem aqui que I vetor I é 0, são vetores paralelos, e vetor J é mais K. Então, o sentido é na direção K positiva. Então, eu tenho aqui do produto vetorial sai um S constante. Então, aqui eu tenho finalmente que o meu diferencial de campo magnético vai ser μ0 vezes I vezes S sobre 4π multiplicado por... No numerador eu tenho dxk, no denominador eu tenho essa expressão aqui, ó, x ao quadrado mais s ao quadrado elevado a 3 meios. Então, a gente vai ter que fazer a seguinte integral. O b total vai ser igual a μ0 I S
sobre 4π na direção k, integral de menos L sobre 2 a L sobre 2 de x no denominador, x ao quadrado mais s ao quadrado elevado a 3 meios e integrado em dx. Bom, para fazer essa integral aqui vai levar bastante tempo, tá? A dica é vocês fazerem essa substituição aqui, ó, x é igual a s tangente de θ, tá? Vocês vão chegar numa expressão, ou vocês podem consultar também uma tabela de integrais, não tem problema algum. Quando vocês fizerem a substituição aqui com os limites de integração, indo de menos L sobre 2 até L sobre 2, que é o tamanho do fio, do segmento de fio, vocês vão obter o seguinte, ó, que essa integral aqui, junto com essa expressão, vocês vão obter o resultado final, né, μ0i sobre 4π, multiplicado por s, que multiplica L sobre raiz de s ao quadrado mais L ao quadrado sobre 4. É interessante notar, né, que se esse fio for muito grande, ou seja, se L é muito maior que a distância, por exemplo, a distância S, então o campo magnético, né, fazendo o cálculo aí do limite, eu tenho que o L é muito maior que S, então eu vou desprezar esse S aqui dentro da raiz. Eu vou tirar a raiz de L ao quadrado sobre 4, vai dar L sobre 2. Né? O 2 vai dividir esse 4 aqui e eu tenho a expressão... aqui faltou um K, né? Então, colocando L, a condição de L muito maior que S, eu tenho o seguinte resultado, que o campo magnético vai ser igual a μ0i sobre 2πs na direção K. Agora eu gostaria de falar com vocês sobre um assunto que é pouco analisado nos livros de fundamentos de eletromagnetismo, que são as operações de simetria no campo magnético. Então, conforme a gente viu aí nesses dois exemplos, o campo magnético é descrito a partir de um resultado de um produto vetorial entre dois vetores, né? Então, eu tenho aqui, vou repetir aqui a expressão da lei de Biot-Savart. Ok, então, eu tenho dois vetores, tá? O vetor posição e o vetor que indica a direção e sentido da corrente. Né? Quando eu tenho um campo vetorial definido a partir de um produto vetorial, este campo vetorial aqui não é mais um vetor. Então, B, na verdade, não é um vetor, né? Ele é um pseudovetor. Então, as propriedades de simetria de um pseudovetor, que, como exemplo aqui, o campo magnético, elas são diferentes das propriedades de simetria de um campo vetorial tradicional, como, por exemplo, o campo elétrico. Então, se eu tenho aqui uma carga, vamos representar aqui uma carga esférica, digamos que eu tenho uma carga esférica aí positiva. O campo magnético dessa carga esférica é um campo radial, como a gente já sabe, né, apontado aí para fora dessa carga. Então, vou colocar aqui uns vetores indicando que o campo elétrico é para fora. Se eu aplicar uma operação de rotação em um eixo passando por essa carga, né, eu sei que o campo elétrico vai ter essa operação de simetria de rotação. Né, uma vez que, se eu rodar esse sistema, a carga elétrica permanece e o campo elétrico também permanece igual. Ok? Se eu pego esta configuração de cargas e coloco um espelho, por exemplo, eu vou definir aqui uma
um plano de simetria de reflexão cortando essa carga elétrica aqui. Então, vou fazer justamente isso aqui. Ó. Coloquei um espelho aqui. A carga elétrica vai possuir essa operação de simetria, de reflexão, e o seu campo elétrico também vai possuir. Né? Então, eu tenho aqui o campo elétrico espelhado. Né? Tá, de um lado do espelho ele está para a direita, do outro lado do espelho ele está para a esquerda. Ok? Então, essas são propriedades, as propriedades de simetria de rotação e de reflexão, elas funcionam para um campo vetorial desta maneira. Já no caso do campo magnético, a situação fica bem complicada. Se eu pegar, por exemplo, o campo magnético de uma espira de corrente, então aqui eu vou escrever aqui para o caso elétrico. Já o comportamento do campo magnético em respeito a operações de simetria vai ser um pouco diferente. Então, se eu considerar aqui uma espira de corrente com uma corrente circulando nesta direção, o campo magnético gerado por essa espira vai ter este formato aproximado. Se eu analisar agora a operação de simetria de rotação passando por este segmento aqui, perpendicular ao plano formado pela espira e passando pelo seu centro, eu tenho que a corrente vai ser simétrica em relação a uma rotação e o campo magnético também vai ser simétrico. Ok? Se vocês imaginarem rodando aqui todo o sistema aqui em torno desse eixo, eu tenho aí a operação de simetria respeitada tanto pela corrente quanto pelo campo magnético. No entanto, se eu pegar um plano de reflexão, né, a coisa muda totalmente de figura. Então imaginem que vocês cortem essa espira aqui bem no meio, na direção um plano horizontal aqui, digamos, este plano aqui. Ó. Eu faço um corte bem no meio da espira aqui. A corrente vai continuar tendo essa propriedade de simetria, ou seja, toda a corrente que está abaixo do plano, né, a metade da corrente está abaixo do plano, vai ter a operação de simetria de reflexão. No entanto, o campo magnético ele não vai ter essa propriedade de reflexão. Né? Uma vez que o campo magnético ele está aqui, ó, tem uma direção aqui para cima. Então, as linhas de campo aqui acima do plano eles estão apontadas para cima e abaixo do plano também estão apontadas para cima. Então, a gente viu neste exemplo que quando a gente tem uma operação de reflexão, além de acontecer essa reflexão do campo magnético, eu preciso inverter o sentido do campo magnético. Então, se o campo magnético respeitasse a operação de reflexão, as linhas de campo sairiam na metade para cima aqui da figura e elas sairiam também na metade para baixo aqui do plano. Então, como o campo magnético é um campo pseudo-vetorial, eu tenho que, além de aplicar a operação de reflexão no campo, eu tenho que inverter o sentido do campo. Então, eu vou colocar aqui o campo magnético. Ele é pseudo-vetorial. Então, a gente tem que, se a corrente possui simetria de reflexão, B, além de ser espelhado, ele deve inverter o seu sentido. E, no caso de uma simetria de rotação, tanto campos vetoriais e pseudo-vetoriais funcionam da mesma maneira. Né? Configurações de corrente respeitando simetria de rotação, o campo magnético também vai possuir a simetria de rotação, sem a inversão de sinal. Por fim, vamos analisar aqui a lei de Ampère. Então, a lei de Ampère ela é enunciada da seguinte maneira. A integral de linha em uma curva fechada do campo magnético escalar ds é igual à permeabilidade magnética no vácuo vezes a corrente. Esta corrente deve ser a corrente interna à curva fechada que eu estou fazendo integração de linha. Bom, essa expressão ela vale quando a gente tem campos eletromagnéticos constantes e
quando a gente tem uma corrente aqui constante. Então, existe uma lei mais completa do que a lei de Ampère, é a chamada lei de Ampère-Maxwell, que a gente não vai abordar aqui na disciplina, mas a lei de Ampère aqui ela serve para os nossos propósitos. Ela vai servir como uma maneira alternativa para a gente calcular campos magnéticos em configurações de correntes com alta simetria. Então, qual que é a ideia da lei de Ampère aqui? Eu tenho essa integral de linha aqui para fazer. Então, se a gente tiver uma curva, né, que seja sempre paralela ou perpendicular ao campo magnético, a gente pode colocar esse campo magnético aqui para fora da integral, fazer a integração do comprimento e avaliar a corrente envolvida por essa curva fechada. Então, a lei de Ampère, ela funciona mais ou menos como a lei de Gauss lá da eletrostática, né? A gente tem que aproveitar a simetria do problema para a gente poder obter o campo magnético de uma configuração de corrente. Ok? Então, a nossa discussão sobre simetria feita anteriormente vai poder ser aplicada aqui na lei de Ampère. Então, o primeiro caso que eu quero mostrar para vocês é o caso do campo magnético, o cálculo do campo magnético de um fio muito comprido, um fio infinito carregando corrente. Bom, então eu vou desenhar aqui o meu fio infinito, tá? Vou colocar primeiramente um fio infinito de lado aqui. Eu tenho justamente esta configuração aqui. E ele se estende aí por todo o espaço, né? Então, só estou desenhando parte do fio aqui. Bom, que tipo de simetria que eu posso encontrar nesse fio? Que direção que o campo magnético gerado por esse fio pode estar orientado? Bom, vamos eliminar aqui a primeira possibilidade que a gente pode eliminar com segurança é o campo magnético ter uma componente paralela à corrente. Vamos dar uma direção aqui para a corrente, nesse sentido. Então, se a corrente ela está orientada nessa direção aqui, né, e eu posso utilizar, por exemplo, essa direção como sendo a direção Z, o campo magnético ele não pode ter componente paralela à direção Z, né? Isso a gente pode concluir baseado na lei de Biot-Savart, né? Lei de Biot-Savart diz que dB deve ser perpendicular à corrente, ao IDS, e também à posição, né, ao vetor posição. Então, a corrente ela está necessariamente na direção K, né? Então, o campo magnético vai estar, né, a gente conclui que o campo magnético vai estar no plano XY, ok? Então, vou colocar aqui, né, vou indicar aqui a direção. Aqui eu tenho o eixo Z ao longo do fio, né? Então, devido à lei de Biot-Savart, o campo magnético desse fio infinito vai estar orientado no plano XY. Então agora a gente vai avaliar que as direções do campo magnético, através da simetria deste problema, colocando o plano XY na tela. Né? E a gente vai considerar aqui o plano XY aqui. Vamos colocar aqui vamos desenhar o plano XY. A gente vai fazer agora uma visão frontal do fio, olhando de frente. Tá, aqui eu tenho o X positivo aqui está para a direita, o Y positivo aqui para cima, e de acordo com a escolha dos eixos X e Y, a corrente aqui está saindo do plano da tela. Então eu vou marcar aqui uma bolinha indicando que a corrente está saindo. E vou colocar só para indicar o fio conduzindo corrente, vou colocar uma bolinha indicando que eu tenho o fio conduzindo corrente aqui e a corrente está saindo do plano da tela. Ok? Então aqui nessas figuras eu vou analisar
duas possibilidades para a direção do campo magnético. Tá? No lado esquerdo, eu vou colocar o campo magnético como sendo radial. Ok? Então, vou colocar aqui alguns valores para o campo magnético, apontando radialmente aqui, né, para fora da corrente. Só alguns pontos aqui são necessários. Ok? Essa é a primeira possibilidade. Se a gente aplicar uma rotação em torno do eixo Z, a corrente fica inalterada e o campo magnético também fica inalterado. Então, por enquanto, o campo magnético B radial, ele é uma possibilidade, ele está dentro da nossa expectativa de como deve ser um campo magnético de um fio infinito reto. Ok? Bom, para a operação de reflexão, a gente pode pegar, por exemplo, o plano aqui YZ, né, e fazer a operação de reflexão. Quando a gente faz a operação de simetria de reflexão na corrente, ela se mantém inalterada. O que acontece com o campo magnético radial? Então, o campo magnético radial, né, o campo magnético sendo um pseudovetor, ele deve se refletir e inverter o sinal do outro lado. Mas a gente vê claramente nessa figura que quando a gente faz a reflexão no eixo Y, o campo magnético é apenas espelhado para o outro lado. Sabe? Existe apenas a reflexão, e ele não inverte o sinal. Então, essa possibilidade aqui do campo magnético está descartada. Então, temos aqui que campo magnético não possui componente radial devido à operação de reflexão. Bom, resta a gente verificar uma outra direção para o nosso campo magnético, que é a direção aqui fazendo uma circunferência. Então, estou falando desta direção aqui, direção θ-chapéu aqui em coordenadas cilíndricas. Então, vamos ver como esse campo se comporta sob operações de simetria. Se a gente rotacionar essa corrente em torno do eixo Z, a corrente respeita a operação de simetria, ela é a mesma, e o campo magnético também possui essa operação de simetria de rotação. Então, por enquanto, este campo magnético está ok. Vamos analisar agora a operação de reflexão, né, em um plano YZ. Então, se a corrente for refletida no plano YZ, eu obtenho a mesma corrente, ou seja, é uma operação de simetria para a corrente. Para o campo magnético desta maneira aqui, circular, eu tenho a reflexão deste vetor aqui amarelo no plano YZ, eu tenho este vetor aqui, ó, a reflexão pura me indica um campo magnético nesta direção aqui. Mas, como o campo magnético é um pseudovetor, além de eu refletir o vetor, eu preciso inverter o sentido dele. Então, notem que se eu inverter o sinal desse vetor aqui, do campo magnético refletido, que corresponde a este campo aqui, eu obtenho o campo magnético que eu estabeleci inicialmente. Então, este campo magnético, ele respeita a operação de simetria de reflexão seguida de inversão. Então, vocês podem ver em qualquer ponto aqui, né? Se eu pegar este vetor aqui, por exemplo, eu vou fazer a operação de reflexão no eixo YZ, eu tenho este vetor, e o campo magnético precisa inverter de sentido. Então, eu obtenho, de fato, o campo magnético que eu tinha estabelecido inicialmente. Então, ele é uma operação de simetria, as reflexões nos planos YZ e no plano XZ também, são operações de simetria do pseudovetor campo magnético. Então, esta é a direção do campo magnético de um fio infinito. Então, a gente conclui que B
circula em torno da corrente. Então agora, sabendo o formato, né, a direção do campo magnético, e sabendo que ele possui o mesmo valor aqui para uma dada distância da corrente, por razões de simetria, a gente pode aplicar a lei de Ampère e obter o campo magnético de um fio infinito. Como que funciona então? Então, a gente vai pegar a nossa lei de Ampère e a gente vai escolher uma curva amperiana de modo que essa curva seja sempre paralela ao campo magnético. Então, analisando aqui novamente a corrente, se eu desenhar a corrente aqui, e vamos colocar a corrente saindo, né? E vamos desenhar o plano XY também para ficar bem claro a situação. O x positivo para a direita, o y positivo para cima. Se o campo magnético é circular, então este caminho ds aqui também deve ser circular. Então eu estou me referindo a esta curva aqui, ó, a curva amperiana, que é uma curva para a aplicação da lei de Ampère, vai ser uma curva concêntrica à corrente. Esta, portanto, é a curva amperiana. Então a curva amperiana ela está sempre na direção θ chapéu, em coordenadas cilíndricas. O campo magnético ele vai ser constante ao longo desta curva aqui. Então, vamos seguir aqui com a aplicação da lei de Ampère. Se eu tenho o B, né, como o B é paralelo ao caminho ds, então a gente conclui que essa integral de linha vai se transformar numa integral simples, né? Tenho B, sai para fora da integral, tenho a integral aqui de uma curva fechada de ds. ds é um elemento infinitesimal de arco. No caso, eu tenho uma curva amperiana aqui. Vamos colocar um valor para essa distância aqui. Um valor, por exemplo, a distância. Eu quero calcular o campo magnético a uma distância A da corrente. Então, eu vou ter A dθ, né? Isso vai ser igual a μ0 vezes a corrente interna a essa curva amperiana. Bom, esta corrente aqui, ela tem um valor positivo, ela está apontando aqui para o eixo positivo, aqui z positivo. A integral eu vou fazer, então vou fazer a integral aqui dessa curva, uma curva circular, né? Eu vou fazer a integração de 0 a 2π, vou pegar toda a curva amperiana, então eu tenho B, que multiplica a distância da curva amperiana até a corrente, integral de 0 a 2π de dθ. Isso vai me dar B vezes A vezes 2π. Isso é igual a μ0, corrente interna. Então, isolando o campo magnético, eu vou obter μ0, corrente interna, sobre 2πa. Então, este é o módulo do campo magnético. Qual que vai ser a direção do campo magnético aqui? Então, a direção do campo magnético, a gente já observou que o campo magnético ele é paralelo ao caminho ds, vetor. Então, o campo magnético ele vai ter a direção θ chapéu. Então, aqui no caso, ele vai circular em torno da corrente ao longo da direção z positiva, ele vai circular na direção anti-horária. Pessoal, esta é a mesma solução do campo magnético que a gente obteve utilizando a lei de Biot-Savart. Então, a gente espera, né, de duas maneiras diferentes, a gente obteve o campo magnético aí de um fio infinito reto conduzindo a eletricidade.
O segundo exemplo que eu quero mostrar para o cálculo do campo magnético através da lei de Ampère é o caso do solenoide infinito. Então, primeira coisa aí, né, o que é um solenoide? Né? Um solenoide ele é dotado aqui de um tubo. Geralmente a gente utiliza um tubo cilíndrico. Tá? Eu vou desenhar o tubo aqui em amarelo. E aí, um fio conduzindo a eletricidade ele vai circundar todo esse tubo amarelo aqui. Ok? Então, o solenoide infinito, ele, além de ser infinitamente longo aqui, né, percorrer todo o comprimento aqui, os fios estão muito próximos uns dos outros. Ok? Então, vendo essa característica, vendo essas propriedades aí da corrente em torno de um formato de um tubo cilíndrico, quais serão as operações de simetria que o campo magnético vai ter, né, de acordo com essa distribuição de corrente? Bom, então a gente precisa analisar aí, né, para a gente poder aplicar a lei de Ampère, a gente precisa analisar essas operações de simetria do campo magnético. Então a gente vai começar aqui analisando a operação de rotação em torno do eixo, do eixo do tubo, ok? Se a gente aplicar uma rotação na configuração de corrente, a corrente não vai ser alterada, né? A gente está considerando aqui que os fios estão muito próximos e esse solenoide é infinito, ou seja, ele não vai terminar de dar a volta aí no tubo. Então, a corrente, essa configuração de corrente vai respeitar a operação de simetria de rotação em torno do eixo do tubo. O eixo axial aqui, eixo Z. Vou chamar aqui de eixo Z aqui. Qual outra possibilidade, qual que é a outra operação de simetria que eu posso ter nessa configuração de corrente? Então, eu posso ter as operações de reflexão em algumas direções, em alguns planos. Aí vamos analisar caso a caso. Antes disso, a gente vai simplificar um pouco essa visão da corrente aqui passando pelo solenoide. A gente vai imaginar que esse solenoide seja composto de uma placa metálica em volta de um cilindro. Ok? Então, as correntes elas vão estar correndo em uma superfície, na superfície lateral do cilindro infinito. Ok? Então, eu tenho mais ou menos isso aqui. Ó. Eu vou colocar uma orientação para essa corrente. A corrente vai percorrer aqui os fios no solenoide desta maneira aqui. Ó. Então, imagine uma grande fita aí que vai formar a superfície lateral desse cilindro. Ok? Bom, já vimos a operação de simetria de rotação em torno do eixo Z. Vamos pegar agora a operação de simetria deste plano aqui, ó, do plano, por exemplo, XZ. Então, estou me referindo a este plano aqui. Ó. Eu vou copiar essa figura aqui. Vou desenhar os eixos coordenados. Aqui eu vou colocar o meu eixo Y. Como o eixo Z está para cima positivo, o meu eixo X vai estar saindo do plano da tela. Se a gente aplicar a operação de reflexão no plano XZ, que seria esse plano aqui, ó, cortando esse cilindro aqui ao meio, de cima a baixo, estou me referindo a este plano aqui, ó. Esse é o plano XZ. O que acontece com a simetria da corrente? A corrente vai ter essa operação de simetria? Então pause o vídeo e tentem identificar se a corrente vai ter essa operação de simetria de reflexão. Bom, vocês podem perceber aqui que de um lado do plano eu tenho a corrente indo nesta direção. Do outro lado, se eu tiver a operação de reflexão, eu tenho que ter a corrente indo para esta direção. Então, a corrente ela não possui essa operação de simetria. Então, essa configuração de corrente não possui simetria de reflexão no plano XZ.
Vamos analisar agora a simetria de reflexão em respeito ao plano XY agora, o plano paralelo à base do cilindro. Então seria este plano aqui, ó. Bom, vocês podem ver pela figura que a configuração de corrente ela vai se manter, né? Eu tenho aqui uma reflexão perfeita aqui da configuração de corrente acima do plano e abaixo do plano. Então, o que deve acontecer com o campo magnético? O campo magnético ele deve respeitar essa operação de reflexão seguida de inversão. Então, se nós colocarmos o campo magnético na vertical, por exemplo, eu vou fazer a operação de reflexão nesse campo, ele vai apontar para baixo, então a reflexão é indicada pelo vetor rosa, mas como o campo magnético ele é um pseudo-vetor, o campo magnético ele vai ser invertido, né? Então, se ele respeitar essa operação de reflexão, a corrente já respeita, então se ele respeitar também a operação de reflexão, o campo magnético vai apontar também para cima. Então aqui a gente já identificou a direção do campo magnético. Nosso campo magnético, se ele respeitar a operação de reflexão em qualquer plano aqui paralelo ao eixo XY, eu preciso ter um campo magnético aqui na direção perpendicular a esse plano. Ok? Então está bem claro aqui qual que é a operação de simetria do campo magnético em um longo solenoide. Bom, então aqui a gente conclui que o campo B é paralelo à direção K devido à simetria de reflexão no plano XY. Ok? Então, agora que a gente sabe a direção do campo magnético B, a gente pode aplicar a lei de Ampère. Então, a lei de Ampère, eu vou pegar um outro desenho aqui, vou fazer um desenho na vista lateral, aqui vou pegar ainda o plano YZ no plano da tela, e vou fazer maior também para a gente poder desenhar as curvas amperianas. Então aqui tem o meu longo solenoide. Se a gente colocar a direção da corrente conforme este desenho aqui, a gente tem o seguinte, ó, se a gente fizer um corte nesse solenoide, então todas as correntes nesta porção aqui do fio, se eu fizer um corte nesses fios, né, a corrente vai entrar nessa parte do fio, e nesta porção aqui do solenoide, as correntes vão sair, ok? Então, a direção do campo magnético a gente já descobriu qual que é. Está na direção Z, então vou colocar aqui. O campo magnético aponta para a direção Z, vou colocar só uma amostra aqui do campo magnético. Né? Então, ele está na direção Z. Eu não sei qual que é o módulo dele. A gente vai fazer algumas curvas amperianas aqui. Então, se o campo magnético está na direção Z, eu posso utilizar uma curva amperiana retangular. Né? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, uma curva amperiana deste formato aqui. Ó. E vou colocar a primeira curva amperiana aqui dentro desse solenoide. A gente tem a operação de simetria indicando que o campo magnético ele está na direção Z. Então, peguei uma curva fechada que ora está paralela ao campo magnético e ora está perpendicular ao campo magnético. Então, eu consigo fazer essa integral de linha ser transformada numa integral simples. Então, eu vou pegar esta curva amperiana, ela vai ter um comprimento L aqui ao longo de Z, e ela vai ter uma distância em relação ao eixo Z aqui, que varia, né? A lateral aqui interna dessa curva amperiana está distante uma distância A do eixo Z, e esta lateral aqui está uma distância B do eixo Z. Ok? De modo que o tamanho
desse segmento aqui perpendicular ao campo é B menos A. Ok? Então, como fica a lei de Ampère? Então, integral de B ds. Eu vou... esse caminho fechado eu vou subdividir em 4 segmentos. Eu vou indicar os segmentos aqui dessa curva amperiana. Eu vou colocar aqui 1, segmento 1, segmento 2, segmento 3 e segmento 4. Então, eu vou transformar a minha integral de curva fechada em 4 integrais de segmento. Então, eu tenho a integral do segmento 1 mais a integral do segmento 2 mais a integral do segmento 3 mais a integral do segmento 4. Quais integrais aqui eu posso calcular de cara? Bom, a integral dos segmentos 2 e 4 se referem a caminhos perpendiculares ao campo magnético. Então, esse produto escalar aqui entre o campo magnético e a direção do segmento 2 e 4 vão ser 0. Então, aqui vai dar 0 e aqui também vai dar 0. A integral de linha do segmento 1, eu vou ter o campo magnético paralelo ao caminho do segmento 1. Então, eu vou ter o B constante vezes a integral do caminho 1, que nada mais é que o comprimento aqui, né? O comprimento, eu vou colocar um comprimento L aqui para o comprimento na direção Z. Então, eu tenho o B calculado no ponto Bzinho vezes L mais... aqui eu esqueci de colocar a direção aqui dessa curva. Vou colocar uma direção aqui, começando com o Z positivo. Aqui eu também tenho que colocar uma direção, porque é uma integral de linha. Então, a integral no segmento 3, a direção ds está antiparalela ao campo magnético. Então, aqui eu vou ter a integral, eu vou ter um sinal de menos aqui. Então, já vou colocar menos aqui, ó. Menos B calculado no ponto A, que aqui o campo magnético ele pode ser diferente, tá? Então, eu vou colocar aqui o B calculado a uma distância A do eixo Z, vezes o comprimento ao longo do eixo Z aqui desse circuito. Tudo isso vai ser igual a μ0 vezes a corrente dentro dessa curva amperiana. Mas notem que quando a curva amperiana está aqui no interior do solenoide, ela não tem nenhuma corrente dentro dessa curva. Então, essa integral aqui, B escalar ds, vai dar igual a 0 aqui, né, para esta curva aqui no interior. Então, aqui vai dar 0, só colocando aqui uma observação, no interior do solenoide. O que a gente conclui é um negócio muito interessante, né? Que o campo magnético a uma distância B do eixo Z vai ser igual ao campo magnético a uma distância A do eixo Z. Isso aqui é válido para qualquer distância A e B em relação ao eixo Z. Então, o campo magnético é uniforme. Então, é o primeiro resultado interessante aí do sistema do solenoide longo, que o campo magnético dentro, na região interna, que as espiras envolvendo aqui esse tubo, ele é uniforme. Se a gente fizer o mesmo cálculo para uma curva amperiana localizada fora do solenoide, a gente vai ter rigorosamente o mesmo resultado. Então, o campo magnético fora também vai ser uniforme, né? Mas tem um detalhe. Para pontos muito distantes do solenoide, o campo magnético ele tende a 0. Ok? Isso significa que
o campo magnético ele vai ser zero no infinito. A gente já descobriu que o campo magnético é uniforme fora do solenoide. Então, o campo magnético ele vai ser nulo para todo o espaço externo ao solenoide. Então, se a gente colocar esse mesmo, a curva amperiana totalmente fora do solenoide, eu tenho que B é uniforme. Eu chego à mesma conclusão da curva totalmente interna ao solenoide. E nulo, pois o campo magnético tende a zero para distâncias muito grandes. Ok? Então eu tenho um campo uniforme, aparentemente não nulo, dentro do solenoide, e um campo magnético uniforme nulo fora do solenoide. Resta saber qual que é a magnitude do campo magnético dentro do solenoide. Então agora a gente vai aplicar a lei de Ampère com uma curva amperiana englobando essas correntes aqui. Eu vou copiar esse desenho e vou alterar a localização da curva amperiana agora. Então eu vou apagar essa curva amperiana aqui e vou fazer uma nova curva amperiana. Este lado da curva amperiana vai ter o mesmo comprimento L. E eu vou indicar aqui os segmentos 1, 2, 3 e 4, conforme eu tinha feito anteriormente. Então, a minha lei de Ampère aqui, eu tenho integral de uma curva fechada de B ds. Eu vou ter as integrais do segmento 1 mais integral da linha 2 mais integral da linha 3 mais integral da linha 4. E agora a gente vai ter resultados diferentes, Aqui para a linha 1, eu tenho o campo magnético nulo integrado em uma curva indo para cima aqui, Então a curva ela está na direção z para cima, mas o campo magnético é nulo. Então essa primeira integral aqui vai dar zero, por causa do campo magnético nulo fora do solenoide. A integral de linha 2, eu tenho o caminho perpendicular ao campo magnético, então esta integral também vai dar zero. Aqui, na integral 3, eu tenho o caminho nesta direção. E eu tenho um campo magnético antiparalelo à direção do caminho, então aqui eu tenho o valor. Aqui integral do caminho 3, eu tenho o valor igual a menos B vezes L, onde B é uma constante. A gente já viu que o campo magnético é constante dentro do solenoide. E a integral 4, ela também é perpendicular ao campo. Ou ela está numa região de campo nulo, ou ela é perpendicular ao campo. Então, esta integral de linha também é zero. Aqui eu obtenho menos B vezes L. Do outro lado da equação, eu tenho μ0 vezes a corrente interna. Como que a gente calcula essa corrente interna aqui passando pela curva amperiana? Então aqui no desenho a gente está observando que a corrente ela está entrando nesta superfície aqui delimitada pela curva amperiana. Então o sinal dessa corrente aqui ele deve ser trocado, A corrente entra, mas a orientação da superfície aqui delimitada por esta curva, ela está orientada na direção mais x, e a corrente está orientada na direção menos x. Então aqui eu vou continuar aqui, Vou continuar aqui embaixo. Menos B vezes L é igual a μ0. Essa corrente interna aqui eu vou
escrever em termos da corrente passando pelo número de fios aqui envolvido pela curva amperiana e levando em consideração a inversão de sinal. Então eu tenho aqui a corrente total, ela vai depender da densidade de fios que eu tenho por unidade de comprimento L, e ela vai estar no sentido contrário aqui da orientação dessa curva. Então eu vou ter menos I, onde I é a corrente em um fio apenas, vezes o número de fios por unidade de comprimento, vezes o comprimento. Então aqui eu tenho o menos com menos vai cancelar, vou ter B, L, que é igual a μ0, vezes I, vezes N, vezes L. Cancela o comprimento L, eu tenho que finalmente o campo magnético dentro de um solenoide vai ser igual a μ0, vezes a corrente passando por um fio, e essa corrente tem valor positivo, vezes a densidade de fios por unidade de comprimento no solenoide. Ok? Então, este é outro resultado. Vamos colocar o caráter vetorial. O B está na direção K. Então, nessa configuração de fios aqui, o B está, de fato, apontado na direção Z positiva. Então, esta é o resultado que a gente obtém através da lei de Ampère. Então, o campo magnético ele é uniforme, primeiramente, ele é uniforme. O módulo desse campo magnético vai depender do número de voltas que eu dou no meu solenoide. Então, um ponto que merece atenção aqui é este número N aqui. O número N, ele se refere ao número de voltas que o fio dá em torno do solenoide por unidade de comprimento. Então, quanto mais voltas vocês derem com o fio em torno do solenoide, mais intenso vai ser o campo magnético dentro do solenoide. Ok? Pessoal, essa aula termina por aqui. Muito obrigado e até a próxima.